Ordinário de Deus na nossa vida, ele quis que a Heavy desse certo por muitas e muitas vezes ali, desde o início, sabe? Oi, gente! Fala, galera. Estamos começando o nosso terceiro e último vídeo. E vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que a gente vem abordando. Um pouquinho diferente do que eu havia planejado também. Conversei com o Matheus que eu pretendia trazer nesse vídeo falando um pouco sobre os números da Heavy, sobre nosso atingimento de metas, sobre os infinitos eventos, sobre o nosso terceiro ano, né, nossa corrida que aconteceu aí recentemente. Mas, como sempre, a gente escuta vozes, né, do nosso coração. Eu, essa semana, no banho, tava lá, naquele momento que você deixa ali a água cair nas suas costas, sabe? E aí eu tava pensando, falando assim, tá, o que eu vou abordar de fato nesse terceiro vídeo para ele fazer sentido mesmo? E aí me veio um estralo, assim, sabe? Um sentimento muito grande. Aí eu falei com o Matheus, eu falei, amor, eu acho que a gente tem que falar sobre o que nos sustentou até aqui, sobre o propósito que nós sentimos que Deus colocou na nossa vida. E assim, o sentimento naquele momento foi tão forte em mim que ele virou. Foi como se eu tivesse pensado assim: você vai falar sobre tudo e não vai falar do mais importante, sabe? E aí, hoje, então, eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Espero não chorar, que eu sou chorona nessas coisas, mas eu espero também que esse vídeo toque o coração de principalmente muitos empreendedores que vivem aí as batalhas do dia a dia, do empreender, do iniciar, da incerteza, mostrar na nossa prática como que a nossa fé ela nos sustentou até aqui. Então espero que eu consiga atingir com esse vídeo, esse terceiro e último vídeo, o objetivo que Deus pediu de mim, pediu da gente. Sim. Né? É isso, bora lá? Então, inicialmente a gente queria abrir um box de CrossFit e vender treino, né? Mas com o passar do tempo, atendendo pessoas diferentes, entrando muitas pessoas aqui, a gente foi vendo que essa ideia de ter um corpo, de ter um shape, é a última, tá? A gente recebe pessoas com depressão. E eu digo que a gente não é refém das nossas dores, nós não somos reféns das nossas dores. Depois que eu comecei o CrossFit, eu parei de tomar minha medicação e tudo continua melhorando. Então, se você quer vir, se você tem medo, CrossFit não é pesado, CrossFit não é coisa de maluco, ou é um pouco. Uma pessoa que está com dificuldade do dia a dia, de superar alguma perda. Então, o treino, ele é importante, mas como uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para a gente não só transformar os corpos, fortalecer essas pessoas, mas o principal ali foi a gente acolher. A gente conseguiu acolher com o treino essas pessoas que precisavam tanto de alguém que normalmente numa sala de musculação não vão ter. Né? A Heavy não é sobre performance, só sobre campeonato, tem aquela competição ali diária, né? Que é isso que às vezes muitas pessoas têm em relação ao CrossFit. É sobre ter amigos, é incentivar, é ter família, é dar o melhor de si a cada dia. Né? Elas vão chegar na sala de musculação, vão treinar, vão fazer aquele treino ali, como qualquer outro, e vão embora. Só que elas não precisam desse corpo, dessa ideia de um corpo bonito, do shape. Elas precisam de algo a mais. A ideia era, lá atrás, né, quando a gente começou, era vamos criar um box de CrossFit, vamos criar uma comunidade, vamos vender os treinos. Só que aí, como o Matheus falou, com o passar dos dias, as pessoas que a gente foi recebendo, principalmente porque o box começou do zero, então pessoas que estavam 100% sedentárias e tudo, assim, eu percebi que a Heavy ela era uma ferramenta. E desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, assim, esse lugar ele foi entregue e consagrado a Deus. Então, eu comecei a ver que a gente podia usar isso para fazer algo de bom, de fato, na vida das pessoas, sabe? Não o treino, como o Matheus falou, mas aquele acolhimento, aquele a mais que a pessoa precisa, que
de repente, no momento de vida que ela está vivendo. E aí foi onde, de fato, começou toda a nossa relação. Heavy, nós e o que Deus queria de nós. Assim, eu sempre fui muito acostumada a tudo na minha vida, assim. Meu Deus, vamos lá, fala comigo, me dá um discernimento, me ajuda. Fala. Eu sempre, no meu dia a dia, eu não sou aquela pessoa de parar, baixar minha cabeça e rezar. Dificilmente eu consigo parar para isso. Mas eu converso com Deus 24 horas no meu dia. Eu tô aqui digitando, eu tô assim, ai Deus, será? Esse é o meu relacionamento com Deus, assim. E aí, quando virou essa chave para mim, eu comecei a buscar ouvir mais e entender, Deus, o que de fato a Heavy pode fazer por você? E eu acho que a gente vai contar uma história muito linda a partir desse momento, sabe? Quando a gente tem uma fé, e eu quero falar de fé, não quero falar de religiosidade aqui, né, amor? Eu quero falar de fé. Nós acreditamos firmemente que Deus, Jesus Cristo, usa as pessoas para atingir o objetivo, o resultado que Ele quer na vida de outras pessoas. E não só pessoas. Negócios consagrados e entregues a Deus também são usados por Deus para um objetivo, mesmo que seja na vida de uma única pessoa. Então, eu comecei a enxergar a Heavy como eu sempre peço nas minhas orações, eu falava assim, nos use, Senhor, nos use para o que você precisar, nos use para melhorar a vida de pessoas, nos use para mudar a vida de pessoas, que a gente de fato consiga revolucionar essas pessoas. E eu acho que quando a gente trouxe isso de fato para dentro da nossa equipe, para o nosso coração, que a gente acreditou nisso de verdade, nós começamos a atuar de fato nisso. Então, teve aquele olhar de que não é nos grandes eventos que isso vai acontecer, apesar de que a energia dos grandes eventos movimenta isso. Mas é ali no dia a dia, é no abraço quando a pessoa chega, naquela bate-papo pós-treino, sabe? De ficar ali, de escutar, no sorriso, que talvez aquele foi o único sorriso que a pessoa deu no dia, de chegar pesado e sair leve. Então eu acho que isso restaura vidas. Eu não tenho dúvidas que isso restaura vidas. Um pouquinho a cada dia, que é o que a gente busca fazer aqui. Eu tenho toda vez que a gente faz uma reunião com a equipe, no final da reunião, a gente faz um momento de oração e desde sempre eu falo as seguintes palavras, assim, que nós possamos mostrar Deus através de nós e que todo mundo que entre por essa porta consiga sentir a presença de Deus. Isso é uma frase que eu falo com eles, com todo mundo, desde sempre, assim, que as pessoas que passem por nossa porta sintam a presença de Deus, que Deus está aqui conosco, que Ele mora aqui conosco, que o Espírito Santo preenche esse lugar. Então isso é uma oração que a gente vive repetindo várias e várias e várias vezes aqui dentro, e é uma vontade de fato, que isso seja realidade. Então, eu acredito firmemente que quando a gente coloca Deus à frente ali do nosso negócio, do nosso dia a dia, que a gente acredita na atuação de Deus através de nós, Ele atua. E quando Deus atua, gente, quando Deus atua, não tem como o resultado não ser perfeito, sabe? E ele fez isso na nossa vida, sabe? Ele fez isso na nossa família, Ele fez isso na Heavy, Ele nos deu o nosso casamento, Ele nos deu nossa filha, Ele nos deu a união, tudo que a gente precisava para a gente conseguir estar aqui hoje. Até o próprio coração do Mateus, eu falo, Mateus, diferente de mim, ele não veio de uma base religiosa como eu vim, mas eu sinto que desde o primeiro momento o coração dele estava aberto para conhecer Jesus, para estar com Jesus. Então, no momento algum, ele teve relutância sobre o quanto é necessário e importante a gente entregar de fato a nossa vida, os nossos projetos a Deus. E é isso que a Heavy sabe? É um projeto de Deus na nossa vida, mas principalmente na vida de cada pessoa que opta por estar aqui com a gente. É o que a gente acredita firmemente, assim. E toda essa questão também, essa responsabilidade que a gente tem, que não é só da aula, é eu conseguir identificar um aluno que está mais cabisbaixo,
que está mais preocupado. Às vezes é um aluno que conversa, brinca, e aquele dia ele está diferente. Eu consegui identificar isso nele, eu consegui me aproximar dele, não só proporcionar um bom treino, uma atividade ali, mas eu consegui me aproximar dele, ajudar ele, confortar ele. Enfim, eu acho isso uma responsabilidade muito grande, nossa. Às vezes a gente pede a Deus até uma luz, um caminho de como eu vou estar agindo perante todas essas pessoas. E isso foi uma coisa bem difícil assim no começo, né? Que a gente viu e se assustou com o tamanho. Principalmente quando a gente assumiu a academia e aí nasceu a Heavy e todo mundo abraçou a ideia. Assim, o que eu acho que o Matheus está querendo dizer é o quanto essa responsabilidade recai sobre nós, no sentido de que a gente se cobra diariamente, no sentido de que, assim, nós não podemos errar, nós não podemos falhar com essa pessoa. Ela está confiando em nós, então a gente... E não só eles, assim, não só os alunos, a própria equipe, porque nós somos os espelhos. É através de nós que eles vão aplicar o dia a dia deles. E aí, se a gente implanta uma cultura errada aqui na ponta, toda a equipe começa a atuar de forma errada e aí automaticamente todo mundo fica com aquela cultura pesada, que não condiz com os planos de Deus para nós. Então, diariamente, por vezes, às vezes a gente fala assim, nossa, o fardo está um pouco pesado, mas quando eu deito na minha cama de noite, eu agradeço, porque... Sem dúvidas, esse fardo, ele nos aproxima diariamente de Deus, assim. Porque para que eu cumpra no outro o que Deus quer para ele, primeiro eu tenho que cumprir o que Deus quer para mim. Então, se o plano de Deus para minha vida sou eu ser mais ouvinte, mais paciente, talvez, mais empática, mais acolhedora, e trazer isso para dentro da Heavy, se é isso que ele quer que eu faça, eu vou ter que fazer isso no meu dia a dia, então isso vai me aproximar mais dele, sem dúvidas. E aí, trazendo um pouquinho assim pro extraordinário de Deus na nossa vida, hoje a gente olha para trás direto, assim, né, amor? A gente para exemplo, um fato, a gente olha assim e fala, cara, como que a gente conseguiu vencer aquilo? Sabe, né? Que a gente conversa assim, não tem como, a gente, foi Deus. A gente brinca, a gente fala, meu Deus, como que a gente conseguiu sair daquilo? E desde o primeiro momento da Heavy, assim, nós tivemos muitas batalhas, gente, que vocês às vezes nem têm noção. Às vezes não, tenho certeza que vocês não têm noção, porque uma premissa que a gente sempre honrou muito forte foi nunca trazer para vocês problemas, assim. Nunca deixar transpassar tudo que nós passamos aqui atrás. Não era problema de vocês, então não tinha por que esse fardo recair sobre vocês. Só que, assim, alguns anjos que estão aqui na Heavy, que sabem, que estavam conosco lá no início, que eu falo que são anjos, eles sabem quem eles são, que quando a gente não via solução, essa pessoa chegou e falou assim, cara, bate aqui na minha mão, a gente vai fazer e vai dar certo, sabe? Então, o extraordinário de Deus na nossa vida, ele quis que a Heavy desse certo por muitas e muitas vezes ali, desde o início, sabe? Ele colocou pessoas na nossa vida, ele agiu através de nós e ele agiu através dessas pessoas para que a gente chegasse aqui hoje. Então, eu não posso terminar essa sequência sem proclamar isso em voz alta, sem falar que nós somos o que somos, nós estamos aqui porque Deus agiu, Deus quis que a gente estivesse aqui. E eu sou grata, eu agradeço a Deus, eu falo assim, Deus, obrigada por permitir que eu enxergue isso. Porque muitas pessoas às vezes não enxergam. As pessoas às vezes recebem uma bênção tão grande na vida e não enxergam que aquilo é Deus na sua vida. Então, eu agradeço muito, porque Deus me permite enxergar. E assim, não é só nas coisas grandes, né, amor? Às vezes... Não. Muitas vezes a gente tava com meses, queria fechar em vermelho, mas muito vermelho. Já tava certo que ele ia fechar. Coisa de um dia absurdo, assim. mudava.
Era absurdo, era uma coisa absurda. Não tem como explicar, Era porque inexplicável, assim. não tem como explicar. Inexplicável. Mudar de um dia. É. Então, de um dia tava para fechar vermelho, é Cara. certo que vai fechar vermelho, não tem para onde correr. E isso mudava para azul. Então, como é que eu explico isso? Como é que vai entrar? Entra 20 alunos de uma vez, e aí, entendeu? Era inexplicável, assim. E a gente passou a ter esse olhar diariamente, não apenas para esses momentos, mas, por exemplo, cara, a gente está no frio e a nossa turma de 5 da manhã lotada. São coisas que lá no início a gente ficou o quê? Quase um ano tendo o Um ano. Igor, 5 da manhã. Aí quando ele não ia, não tinha ninguém. Então, assim, Hoje tem 20 pessoas. a gente começou a agradecer diariamente pelas pequenas coisas mesmo. E aí muitos alunos podem lembrar que antigamente eu costumava postar um stories assim, eu aqui no cantinho do box, contemplando o box, chorando, eu postava uma foto, e aí a turma lotada, cara. Meu Deus, eu olhava para aquilo, me inundava, assim, o Espírito Santo me inundava de uma forma que eu só sabia falar, meu Deus, obrigado, é tudo você, não nada eu, tudo você, tudo você. E a gente saber reconhecer os pequenos de Deus na nossa vida, a gente reconhece a grandeza que Ele faz em tudo. O Matheus lembrou de um ponto agora extremamente importante, assim, a gente falando, né, das atuações de Deus na nossa vida, e falando de alunos, falando de números e tal, mas a nossa equipe inteira, extraordinariamente, a pessoa certa chegava na hora certa. Porque a gente tinha no começo, era eu e Romeu, a gente mesclava ali um pouco, na correria com o personal também. E aí apareceu a oportunidade de abrir o box. E quando a gente abriu o box, a gente tava com alguns professores, tá com 3 professores? 3 professores. E aí precisamos de mais um professor. A gente precisava socorrer com mais um professor. E, cara, entrou quem? Cunha, Guedes, Fernando, e entraram assim, numa pancada. E não tem. E a gente fala que é uma obra de Deus, porque quem está no ramo sabe o quanto é quase impossível você achar um professor não pronto, mas pelo menos que já tenha noção do que queira encarar o CrossFit como uma profissão, porque ele é muito desafiador. Então, a nossa equipe inteira, ela chegou assim, mais uma vez por atuação de Deus na nossa vida. A própria Júlia, que iniciou há um mêsinho com a gente, ela foi desse jeito, assim. A Thay, que esteve conosco desde o primeiro momento, saiu. E quem que eu vou trazer? Quem que eu vou trazer? E aí, aleatoriamente, de uma forma totalmente aleatória, chega a Júlia. Então, a nossa equipe inteira, ela veio enviada, assim, de verdade. E eu tenho certeza que ela é enviada, porque eu posso para todo mundo ver o quanto eu tenho um orgulho absurdo, assim, da nossa equipe, e o quanto são pessoas que parece que foram... O quanto a comunicação, o quanto as coisas se unem, o quanto o negócio dá certo. Como se conectou, né? Como essa equipe se conecta de uma forma inexplicável, assim, é inexplicável, sabe? Como que nós vamos fazer isso e a gente faz algo muito maior do que a gente pensou inicialmente, porque a equipe entrega muito além. Então nós não temos, pode falar que a gente é sortudo, mas nós não temos zero problema com a equipe, não temos problema de uma pessoa, não temos, é uma coisa que não se explica, sabe? Não se explica. E aí até me veio aquela música na cabeça que ninguém explica Deus. Então, gente, se não Deus, quem? Além dele. Não tem outro. Só tem ele, sabe? E aí, para finalizar, gente, porque eu acho que esse vídeo já ficou maior do que os demais ainda, primeiro eu queria falar para quem está tentando, qualquer pessoa, não importa o que você esteja tentando, o sonho que você queira, não desista. Entregue ele para Deus, converse com Deus, peça que Deus age através de você e principalmente peça que, se for bom para você, que Deus te conceda, porque as promessas de Deus, elas são cumpridas. A gente tem costume de assumir essa frente. Eu tenho esse costume. Inclusive, Deus hoje, ele me deu esse ano, ele me deu um solavanco, assim. Depois eu conto para vocês em outro momento. Mas eu tenho o costume de ser concentradora, em querer resolver, em querer tomar a frente. E por vezes eu esqueço que não sou eu que tenho que resolver.
eu tenho que entregar para quem sabe. Então, entrega para Deus, não desista. Eu não sei como te explicar da onde vem essa força, sabe? Eu não sei como transpassar isso para você, mas eu tenho certeza que Deus vai saber tocar isso em você. Puxando esse gancho de você que quer começar algo, né? Tem uma frase que eu vi na internet, uma passagem da Bíblia, e eu tento levar pelo menos pro dia a dia. Se eu não me engano é Colossenses, e ela fala, tudo que fizer faça de coração, como para o Senhor. Então, a gente tenta entregar o nosso melhor, fazer como se eu fosse fazer mesmo do meu coração, eu vou fazer de coração, eu vou fazer para o Senhor, para entregar isso e Ele vai abençoar a gente. E é isso que eu acredito. A gente marca a Heavy meio que em eras, assim, né? Por isso que eu gosto de sempre trazer esses videozinhos. E eu acho que a nova era que vai começar agora, eu acho que o novo momento que a gente vai trazer na nossa comunicação e em tudo, é até uma frase que a gente mandou fazer para estampar no nosso box, em breve vai estar aí, mas é Romanos, revolucionem-se pelo poder da mente. A gente vive hoje uma humanidade fragilizada, uma humanidade que permite que a própria mente sabote ela no dia a dia. E eu acho que, a partir de agora, o que Deus quer que a gente trabalhe é de fato isso. Se Deus me deu a força para sustentar isso daqui, que eu seja capaz, então, de passar essa força. Então, a palavra que vai ser essa, revoluciona-se pelo poder da mente. Nós somos muito mais fortes do que a gente imagina, nós somos muito mais capazes do que a gente imagina. A gente pode muito mais do que a gente nos limita. E com isso a gente encerra. Queremos agradecer pelos 3 anos extraordinários que nós tivemos até aqui. A Heavy é muito mais do que uma empresa, não tenham dúvidas disso. Nós queremos agradecer principalmente aos primeiros alunos que estão conosco desde o primeiro dia, que fizeram isso aqui ser o que é, que fizeram isso aqui fluir, que acreditaram em nós. Eu acho que nada vai pagar a confiança que vocês colocaram na gente. Muito, muito, muito obrigada por esses 3 anos, que a gente tenha mais uns 40 no mínimo aí, para fazer muita loucura que a gente sabe fazer, mas obrigada de todo o nosso coração, vocês têm toda a nossa gratidão e honra e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre. Amém. É a nossa saúde que permite a gente viver isso aqui, que permite a gente se movimentar, levantar da nossa cama, trabalhar, respirar, cuidar dos nossos filhos. Essa é a nossa saúde, que sem ela a gente não tem nada. Então, muito obrigada, meu Deus. O Senhor não sabe o quanto eu tô feliz. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso.